Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Presidente Rodolfo Landim assume o futebol do Flamengo e decreta nova lei no clube. Nós vamos explicar aqui para vocês o que vai imperar no Flamengo a partir de agora. Inclusive, disse que tudo será diferente de como tem sido até agora e como foi no ano passado. Será? Enfim. Comentarista detona diretoria do Flamengo e a gente vai explicar aqui o que foi que aconteceu e o comentário dele. Renovação importante no Flamengo, a renovação de contrato do jogador Fabrício Bruno, zagueiro do Mengão, que fica no clube por mais um período, e a gente vai falar aqui o que a gente acha da renovação e principalmente o que a gente precisa entender de que maneira isso vai acontecer, se vai renovar para vender ou se vai renovar para realmente o zagueiro ficar. Renovação por mais 2 temporadas. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Ainda vamos falar também sobre Léo Ortiz. Semana decisiva para a conclusão da negociação e o jogador chegando ao Flamengo para ficar por 5 temporadas. 5 anos é o tempo de contrato do Léo Ortiz com o Flamengo. Vou pedir a você aquele like. Então, mete o dedo no like e, claro, inscreva-se. Clica aqui embaixo, o botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, Flamengo acertou a renovação de contrato do nosso zagueiro Fabrício Bruno e eu considero uma renovação importantíssima. É claro que muitos condenam, acham o Fabrício Bruno um zagueiro limitado. Tudo bem, eu entendo, mas o Fabrício Bruno é um zagueiro importante em muitos momentos que o Flamengo vai jogar uma temporada longa e principalmente um zagueiro que tem entrosamento já com o Léo Ortiz, que vai chegar no Flamengo, e ainda um zagueiro importante na bola de recuperação, né? Na retomada, na bola em que você joga. O Flamengo vai jogar com linhas altas, isso já ficou comprovado. Todo mundo tem visto aí, nesses jogos que o Flamengo atuou, a marcação lá em cima, a marcação com linhas altas. E o time que joga com linhas altas, principalmente aquele time que não tem característica de marcação, que não consegue apertar a marcação lá em cima, é o lançamento, é tomar a bola nas costas. E o Fabrício Bruno tem um poder de recuperação muito grande. Então, mas ele não sabe sair jogando. Tudo bem, não é a principal qualidade dele. Agora, qual zagueiro que o Flamengo tem no elenco que sabe sair jogando com precisão? Léo Pereira é melhor do que o Fabrício Bruno, sim, mas não é um primor. Pelo contrário, erra também bastante lançamentos, passes, não é um grande jogador na saída de bola. E quando você leva para o lado dessa recomposição defensiva da velocidade do Fabrício Bruno, é um zagueiro importante e a gente vinha trazendo para vocês. Foi bom hoje a matéria do GE. Primeiro foi o paparazzo rubro-negro que trouxe a informação primeiro da renovação do Fabrício Bruno. No entanto, o GE trouxe uma matéria que exatamente o que a gente falou na semana passada. Vocês lembram, na semana passada, nas nossas lives, a gente dizia que o Flamengo tentava a renovação do Fabrício Bruno, estava complicado, e pior, existia um imbróglio, porque o jogador vinha recebendo propostas. Vocês lembram, né? A gente vinha falando sobre isso. Propostas chegaram, propostas concretas para a contratação do Fabrício Bruno, e o empresário chegou a se reunir com a direção do Flamengo para poder mostrar essas propostas. E o GE comprovou o que a gente falou na semana passada. Propostas do futebol do Atalanta, né, do futebol dos Estados Unidos, proposta do futebol português e proposta do futebol russo pelo jogador Fabrício Bruno, que é um zagueiro com uma estatura, com uma boa estatura, né, 1,92 m e de muita velocidade. Então ele tem realmente um biotipo que o futebol europeu gosta.
E as propostas vinham chegando, o Flamengo se recusou até a ouvir. Quem nos acompanha sabe que falamos exatamente isso nas nossas lives e nos nossos vídeos, e o GE publicou, né? Agora com mais precisão ainda, porque nós não sabíamos quais eram os clubes, e eles trouxeram que eram clubes de Portugal, um clube dos Estados Unidos e clubes da Rússia querendo o zagueiro. Eu gostei da renovação do Fabrício Bruno. Você gostou? Vale destacar aqui que a gente tem que pesar que o Flamengo também renova com alguns jogadores para poder vender. E se renovou para vender, foi uma tremenda bola fora. Porque os empresários do jogador querem levá-lo para a Europa. A gente já vem dizendo isso aqui. Então tem que ver quais são os termos dessa renovação. Renovou por mais 2 temporadas, tudo bem, a gente já sabe. Mas e a multa rescisória? Aumentou ou diminuiu? O Flamengo tem que ter uma comunicação mais clara com o torcedor para a gente poder saber. Como é que a gente vai analisar se foi uma boa renovação ou não, se a gente não sabe se a multa rescisória aumentou ou diminuiu? Tudo bem, geralmente, quando você dá um aumento salarial para o jogador, a multa que é baseada no salário, ela aumenta. Mas em algumas situações o Flamengo renova o contrato e reduz o valor da multa, coloca algumas cláusulas que o jogador pode sair caso chegue proposta da Europa por X, Y, Z valores. E isso preocupa, né? Porque não está fácil contratar zagueiros. Nós estamos vendo aí a dificuldade que o Flamengo está tendo, chegando agora o Léo Ortiz, mas você não tem muitas opções neste setor no futebol brasileiro e nem no futebol mundial. Enfim, fato é de que o jogador renovou o seu contrato. Léo Ortiz, conforme a gente vem dizendo aqui, deve ser anunciado como jogador do Flamengo nos próximos dias. Não deve ser hoje, não deve ser amanhã, mas a partir de quarta-feira eu já acredito que isso deva acontecer. Porque o Flamengo já entrou num acordo com a Red Bull, no entanto, eles pediram um tempo até o final da janela europeia. A janela de transferência para o futebol europeu. E essa janela de transferência ela termina na próxima sexta-feira. Eu não acredito que eles esperem até sexta-feira para definir essa situação, justamente porque se você chega uma proposta na quinta ou na sexta-feira, não daria tempo de negociar com o jogador. Então eles sabem que se vai pintar ou não, até numa quarta-feira, talvez até na quinta, conclua essa negociação e o jogador deve ser anunciado como jogador do Flamengo até esta data, e eu digo que é uma belíssima contratação, até porque é um jogador que já tem um entrosamento ali com o Fabrício Bruno, ou se jogar do outro lado, ele pode jogar com o Léo Pereira, quer dizer, ele joga dos dois lados da zaga e é um belíssimo de um zagueiro. Gosto muito da contratação do jogador Léo Ortiz. Galera, ontem causou uma repercussão enorme. Inclusive, nós publicamos lá no nosso Instagram e tem mais de 600 comentários, se eu não me engano, ou 600 curtidas. Eu sei que tem milhares de visualizações e causou uma tremenda polêmica o comentário do jornalista, né, do comentarista Mauro César Pereira, detonando a diretoria do Flamengo por ter contratado Felipe Luiz para ser técnico do Sub-17 do Flamengo e até mesmo a possibilidade de ter um Diego Ribas, que a diretoria não confirma isso, partiu da cabeça dele que o Diego Ribas ele tem realmente uma contrariedade, ele tem uma inveja, um ciúme desses jogadores que conquistaram muitas coisas pelo Flamengo que eu sinceramente não consigo entender. Eu vou dar aqui a minha opinião, tá? E é a minha. Eu sei que é um assunto polêmico e vocês podem, eu até queria que vocês pudessem comentar aqui para saber a opinião de vocês. Eu acho um comentário preconceituoso, ridículo da parte do Mauro César dizer que não pode ter ex-jogadores e que tem que encerrar ciclos nessa função. Peraí, você tem que encerrar ciclos como jogador de futebol. Eu acho até que o Flamengo deveria ter encerrado há mais tempo do Diego e do Felipe Luiz. Agora, as pessoas profissionais que se capacitaram para funções que são importantes dentro de um departamento de futebol, dentro de um clube, por que não contratar profissionais que são capacitados para a função e que têm uma identificação com o clube? Comentário absurdo, ridículo e preconceituoso do Mauro César. Com esse pensamento, o Flamengo não teria tido diversos títulos com o Carlinhos Violino, por exemplo, que era um ídolo do clube e que todas as vezes que foi chamado para ser técnico do Flamengo, ele performou e conquistou títulos.
Imagina se pensasse que o ciclo do Carlinhos deveria ser encerrado no Flamengo. Imagina o Carpegiani, que foi jogador de futebol brilhante com a camisa do Flamengo, e em 81 assumiu aquele time espetacular, e muita gente diz a importância que teve o Carpegiani no título mundial de 81. Imagina se o Flamengo tivesse ali encerrado o ciclo do Carpegiani. Vamos falar do Andrade também, que assumiu o Flamengo em 2019 e conquistou títulos. E se a gente quiser sair do Flamengo, né, o Paulo, o próprio Guardiola, que foi jogador no Barcelona e depois assumiu a carreira, começou a carreira de técnico, e a gente sabe, o Guardiola é o melhor treinador do mundo, fez história no Barcelona, Zidane, enfim, a gente ficaria aqui até amanhã citando exemplos de profissionais, né, que, detalhe, não é porque foram ídolos que tem que assumir função gerencial ou cargo de técnico no clube. É porque se prepararam para a função, porque são bons. Imagina se você vai desperdiçar o talento de um Felipe Luiz, que pode sim assumir as categorias de base do Flamengo, o sub-17, acho que merece até o sub-20, e desperdiçar para um outro clube. Sinceramente, o Mauro, na minha opinião, ele é preconceituoso, ele visa ali, ele tem um comentário e ele não quer perder a razão nunca e não muda a sua opinião e faz prevalecer a sua opinião de modo, enfim, sem ouvir outras pessoas. Se você contestar, inclusive, ele vai lá e te bloqueia, como já fez comigo. Enfim, é a minha opinião e eu queria que vocês pudessem comentar aqui também. O presidente Rodolfo Landim assumiu o futebol do Flamengo e decreta uma nova lei. É o principal tema do vídeo, porque é real. O presidente, ele fez uma reunião com o Bruno Spindel e com o Marcos Braz e decretou: não quer mais que seja vazada as informações de contratações do Flamengo e pediu para comunicar isso para os empresários, no qual o Flamengo negocia sempre as contratações. Claro que as que vazaram ficarão aí, né? Eles vão confirmar, até porque Léo Ortiz não tem como você negar mais hoje. Mas o presidente Rodolfo Landim entende que o Flamengo poderia ter contratado o Luiz Henrique caso não tivessem vazado as negociações. Você vê, supervalorizou o jogador. Jogador que custava ali 8, 9, que o Flamengo iria tentar pagar no jogador, o cara chegou lá, o John Tex pagou 20. Porque vazou, cara. Quando tem o interesse do Flamengo, acaba que o jogador... e o próprio empresário faz questão de deixar isso vazar, que isso fique muito claro, tá? Porque supervaloriza o atleta e ele acaba saindo muito mais caro. E o presidente Rodolfo Landim decretou e já passou isso para o seu departamento de futebol, que vai acompanhar o futebol do Flamengo muito mais de perto nesse ano de 2024. Pretende estar presente em todas as partidas do clube neste ano. Vai acompanhar tanto em partidas no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, quanto em partidas fora do Rio, nas viagens que o clube vai fazer. Justamente por isso, quer estar mais próximo do futebol e diz que tudo será diferente do que foi em 2023. Será? Eu vou deixar vocês comentarem aqui embaixo, porque, sinceramente, a gente tem as nossas dúvidas, né? O Flamengo começou o ano, tudo bem, ainda é pré-temporada, é muito cedo para poder fazer uma análise, mas Flamengo precisa cobrar mais dos seus atletas, principalmente os que jogaram essas partidas do Campeonato Carioca. É um absurdo o Flamengo estar na 8ª colocação, tudo bem que com um jogo a menos, mas Flamengo a 5 pontos, o Flamengo tem a metade dos pontos do Fluminense, que também está jogando com o Sub-20. Muitos diziam, o Nova Iguaçu tem um time forte, um bom time e tal. O Fluminense ontem atropelou o Nova Iguaçu com um time Sub-20, somente com o Renato Augusto, que dos jogadores mais experientes dos que foram contratados. O restante tudo Sub-20. E é inadmissível ter 5 pontos a mais do que o Flamengo, que já começa muito atrás no campeonato que começou agora. A gente não pode normalizar a derrota no Flamengo. A gente tem que começar a cobrança. E os atletas Sub-20, os jogadores que estão jogando essa competição, não estão jogando absolutamente nada. E fica aqui o nosso protesto, a nossa cobrança, porque eu não admito o Flamengo estar numa posição que está
no Campeonato Carioca. Quero saber a sua opinião, deixe também o seu like e não esqueça de inscrever-se no nosso canal Família da Nação e no canal Resenha da Família. Um grande abraço a todos, uma ótima semana.